Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver juntos o exercício número 4 a respeito da aula 9, que trata do assunto de comandos de repetição. O enunciado do exercício diz o seguinte: faça um algoritmo que determine o maior entre n números inteiros positivos. A condição de parada é a entrada de um valor zero, ou seja, o algoritmo deve ficar calculando o maior número até que a entrada seja igual a zero. Esse exercício ele tem uma condição de repetição muito semelhante, uma estrutura de repetição muito semelhante ao exercício número 3, que a gente fez a respeito da aula 9 também. Ou seja, eu não sei quantos números que o usuário vai digitar. Ele pode digitar 3 números e depois digitar o zero para terminar. Ele pode digitar 100 números e depois digitar o zero. Então, quando a gente não sabe a quantidade de vezes que o usuário vai digitar, é melhor a gente fazer com o while ou com o do while. Então, assim como a gente fez no exercício número 3, eu vou escolher uma das opções. Vamos colocar aqui o do while, por exemplo. Então, vou colocar aqui do while e aqui ponto e vírgula. A gente depois vai conversar sobre qual tem que ser a nossa condição de parada. A gente já sabe que vai ter que ficar calculando até que o número seja zero. Mas beleza, antes disso, vamos fazer a requisição do módulo que vai nos ajudar a leitura, porque eu tenho que ler, tá vendo? Ele vai ficar calculando... Aqui, ó, o algoritmo que determina o maior entre n números inteiros positivos. Então, a gente vai ficar pedindo para o usuário digitar números. Quando isso acontece, a gente vai seguir o padrãozinho que a gente está utilizando, de declarar uma constante prompt, fazer o require, importando o módulo promptSync, ok? Existem outras formas de fazer a leitura de dados via teclado, mas essa é a forma que a gente está utilizando nesse curso. Lembrando também que quando você for fazer esse exercício, é importante, né, que você lembre de criar um projeto no Replit e escolher o template do Node, porque a gente está utilizando o Node como template para a elaboração dos exercícios, uma vez que o nosso foco aqui é a lógica de programação e não a parte gráfica por enquanto, tá joia? Beleza, o que a gente vai ler do usuário? A gente vai ler inteiros positivos, números, né? Então eu vou colocar aqui ó, uma variável n e eu vou pedir para o usuário digitar prompt e a gente vai solicitar que o usuário digite, ó, digite um número, né? Ah, mas se ele digitar um valor negativo, como eu não pedi para você tratar esse tipo de situação, não precisa se preocupar, tá bom? Fica assim, preso ao enunciado. Se eu disser que existe a possibilidade também dele digitar um valor negativo e que isso tem que ser tratado, aí a gente começa a pensar nisso. Por enquanto, vamos entender que ele vai digitar números positivos. Só que são números, né? A gente vai ter que fazer algumas expressões relacionais, verificar se esses números são maiores, menores. Então, eu vou ter que fazer um parse nesses valores aqui. Eu vou escolher parse int, já que eu falei que vão ser inteiros os números que o usuário vai digitar. Ok, então, pedi para a pessoa digitar um valor de n e eu vou fazer alguma coisa que a gente vai discutir com esse n aqui. Depois a gente vai pensar o que tem que ser feito. Agora, qual é a condição de parada? A gente já consegue fazer essa condição, ó. A gente vai ficar repetindo enquanto que o valor que a pessoa digitou, ele seja diferente de zero. Porque quando o valor que a pessoa digitar para n for igual a zero, a gente vai ficar e vai parar, ok? Então a gente vai ficar calculando o maior até que a condição seja igual a zero. Então enquanto a gente repete, a gente repete enquanto n for diferente de zero, beleza? Aqui a gente coloca a condição de repetição. No enunciado eu estou dizendo qual é a condição de parada, que é quando n for igual a zero. Então qual é a condição de repetição? Enquanto n for diferente de zero,
eu fico pedindo valores e por aí vai. Qual é o objetivo desse exercício? É mostrar ao final qual foi o maior valor dentre todos os valores de N digitados pelo usuário. Observa que eu não estou pedindo para você poder ordenar os valores. Então, se a pessoa digitasse 20 valores, eu não quero esses valores ordenados na tela. Caso eu pedisse isso aqui, a gente ia ter que trabalhar com vetores, que é algo que a gente vai conhecer um pouco mais à frente, nas aulas da frente. Não é esse o objetivo. Eu quero apenas mostrar qual é o maior de todos. Então, um artifício que a gente costuma utilizar nesse tipo de situação é criar uma variável chamada maior. Poderia dar um nome que eu quisesse para ela, mas inicialmente eu vou criar essa variável chamada maior e vou atribuir um valor inicial para ela, nesse caso igual a 0. Por que eu atribuo esse valor inicial? Pelos mesmos motivos que eu discuti com vocês na aula 3. Então, se você não assistiu à aula 3, o exercício número 3 da aula 9, onde eu discuto o porquê de colocar o 0 numa variável soma, tá? Então, você pode dar uma olhada lá nesse vídeo. Essa variável, ela vai ter um valor inicial, porque se eu simplesmente declarar, ela vai ficar com um valor não numérico, ela não tem valor nenhum e eu não vou conseguir fazer muita coisa com ela. Então, eu coloco aqui maior valendo 0. Para que eu faço isso? Justamente para fazer um teste que vai tratar do encontro do maior valor. O que eu faço aqui? Faço um if, e aí eu vou testar o seguinte. Se o valor que o usuário digitou agora, e eu guardei em N, se o N for maior do que a variável que eu criei para guardar o maior valor de todos, se o N que a pessoa digitou for maior do que o maior, que é a variável que eu criei para guardar o maior de todos, então eu vou atualizar a variável maior, atribuindo a ela o valor de N. Ah, mas ficou confuso. Vamos pensar aqui, vamos fazer o exercício de imaginação aqui. Vamos imaginar, maior está valendo 0. Beleza. Entrei no do while. A pessoa foi lá e digitou um valor de N. Imagina que a pessoa digitou 10. N é igual a 10. Estou no meu primeiro laço, na minha primeira iteração, minha primeira repetição desse comando aqui. Qual é o teste que ele ia fazer? Ele que eu falo é o interpretador do JavaScript. Ele ia testar N é maior do que maior, ou seja, 10, que é o valor do N, 10 é maior do que 0, que é o valor inicial do maior. Então, 10 é maior do que 0, 10 é maior do que 0. Então, ele vai atualizar o valor do maior. O maior que estava valendo 0, agora vai passar a valer 10. O maior vai passar a valer 10. Então, toda vez que o usuário digitar um valor que é maior do que o maior que eu tenho até o momento, então eu atualizo a minha variável maior. Suponha que na próxima vez o usuário vá e digite o valor 3 para N. N igual a 3. Então ele veio aqui, digite um número. O usuário foi lá e digitou 3. O teste ia ser feito novamente. 3 é maior do que o valor do maior? Quanto que está valendo o maior? 10, por conta da minha primeira atualização que eu fiz. Então, 3 é maior do que 10? Não. Como 3 não é maior do que 10, o if não é satisfeito e a variável maior não é atualizada. Aí eu vou para o próximo. Aí, se na próxima repetição o usuário digitar um valor, que é um valor, por exemplo, maior do que 10, vamos supor, 20, ah, beleza, então na terceira repetição o usuário digitou 20. Aí o que vai acontecer? 20 é maior do que 10, que é o valor do maior que eu tenho até o momento? Sim, 20 é maior do que 10. Então, meu maior vai ser atualizado para 20. Maior vai receber 20. Com isso, quando o usuário digitar 0,
a gente vai fazer o teste. Logicamente, o 0 não vai ser maior do que o maior, porque qualquer número que o usuário digitar aqui, ele vai ser maior do que 0, uma vez que eu pedi para o usuário digitar inteiros positivos, e só digitar o valor 0 quando ele quiser parar. Então, não vai ser satisfeito esse teste quando o usuário digitar 0. 0 não vai ser maior do que o maior que eu já tenho. E aí eu vou finalizar. O que eu tenho que fazer ao final? Mostrar console.log só ao final. Só depois que eu terminar todas as repetições, né, do meu comando de repetição. Aí eu posso digitar aqui, ó, o maior valor foi, e aí coloco a variável maior para ser exibida. Então vou apagar aqui esses testes e a gente vai executar. Salvei, vou executar, vamos ver se vai funcionar. Então ele está importando o módulo prompt sync, ó, eu errei aqui, ó, prompt sync, volta e meia eu erro isso aqui. Então vamos lá, executar novamente, agora sim, deu certo, né? Então eu tinha esquecido desse T aqui. Digite um número, aí eu vou digitar 1, digite um outro número, como foi diferente de 0, ó, ele vai repetindo. Digite um outro número, 50, digite um outro número, 8, digite um outro número, 4, digite um outro número, aí agora 0. Quando eu digitar esse 0 aqui, 0 não vai ser maior do que o maior, porque o maior está valendo 50, se tudo estiver certo. E aí no final, 0 é diferente de 0? Não, ele vai vir aqui e vai mostrar o maior valor. Enter, o maior valor foi 50. Então, está correto o nosso exercício. Bom, com isso então a gente resolve o exercício número 4 da aula 9, que diz respeito aos comandos de repetição. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.